Haruardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, sendo o primeiro Haru Information de 2021. E para começar da melhor forma possível, Haru Senpai vai te introduzir sobre os assuntos mais comentados para que você se mantenha atualizado sobre tudo que vem acontecendo nessa indústria maravilhosa de animes e mangás que Haru Senpai tanto gosta de trabalhar, estudar e comentar com vocês, compartilhar e se divertir e causar um bom entretenimento. Para todo caso, meus queridos, temos coisas bacanas a citar nesse Haru Information. Irei abordar a mudança de diretor de Black Clover, irei falar com vocês sobre anúncios em torno de Code Geass e também irei falar sobre o criador de Your Name Tenkinoko, que anunciou algo sobre seu novo projeto em uma entrevista para a Asahi TV. Então, se prepara que o Haru Information tá cheio de curiosidades, novidades, coisas gostosas, formosas, para nos mantermos atualizados. Começando com uma das grandes notícias ao meu ver e uma das minhas favoritas, vamos abordar Black Clover e a mudança de diretor que houve na obra desde o episódio de número 153. Ou seja, você já percebe que há semanas Black está com um novo diretor. Meu querido Yoshihara Tatsuya-san, arigatou gozaimasu, otsukaresama. Eu desejo todo o sucesso e sorte do mundo em seus novos projetos. Vemos que Yoshihara-san está cuidando de chave de animação para uma outra obra da Jump. Então desejo todo o sucesso do mundo para esse cara, ele arrasa. E não é como se fosse um adeus, uma despedida, porque o Yoshihara, ele continua em Black, guys. Só que ele foi mudado de cargo, agora ele ocupa meio que uma direção geral. É essa visão que eu quero que vocês tenham. É, digamos que um diretor-chefe. Foi esse o cargo agora que ele ocupa. E muitos podem pensar que isso é um cargo até mais difícil, mas não, é um cargo que ele fica muito menos envolvido na obra, mas ele sempre tem um olhar, uma perspectiva sobre alguns pontos que talvez ele tenha que arrumar. Ele olha a obra como um todo, ao invés de focar em episódio semanal. Por exemplo, o cargo que ele ocupava era o diretor principal para Black Clover. Ele dava a chave final, ele falava o que deveria ser feito, ele fazia a decisão final sobre todos os acertos e erros na forma como seria adaptado Black Clover a forma dos episódios. Era esse o cargo que ele ocupava. E isso é desde o início de Black Clover a adaptação. Só que ocorre que agora ele foi para um outro cargo que ele fica menos envolvido, mas ele ainda é um diretor, ele pode dar seus pitacos. Porém, o cargo de diretor principal, que dá o voto final, fala como vai ser a decisão final, é agora a cargo da minha querida Ayataka Tanemura-san. Se eu não me engano, esse é o nome dela. Para todo caso, ela não é inexperiente, ela é tão experiente quanto o Yoshihara-san, guys. Eu quero que vocês tenham noção, meus queridos Kohais, que ela já trabalhou com Shokugeki no Soma, já trabalhou com Baby Steps, já trabalhou com Devil May Cry Baby, entre várias outras obras, além de estar com Black Clover desde o início. Para vocês terem noção, ela já foi diretora de episódio. Isso é um outro tipo de diretor, digamos que nas adaptações em animação. Diretor de episódio foca apenas no episódio, ele que é o diretor, ele que dá os pitacos, a forma como vai ser conduzido o episódio determinado. Pra ter uma ideia, Naruto e Pokémon são animes que tiveram vários diretores de episódios, se eu não me engano. Então é só pra vocês terem uma ideia que, tipo, o diretor de episódio é diferente do diretor, digamos, geral, que é o cargo que ela pegou e o Yoshihara-san era. Ele dava o voto final. Porém, quando você é um diretor de episódio, normalmente você fica a cargo daquele episódio. Então, para vocês terem noção, ela cuidou de 16 episódios de Black Clover, sendo vários deles icônicos, porque, ao meu ver, ela aborda diversidade na forma como ela conduz a sua direção. Porque o episódio de número 80 de Black Clover, ao meu ver, foi um dos mais icônicos e marcantes. É o que eu tenho uma impressão sempre gostosa de lembrar. É o episódio que a gente vê a luta entre irmãos, a luta de Firaru contra o nosso querido Rangiras. É o Mahou Shiken entrando no seu estado final, onde vemos os Todos Negros salvando Firaru. Então, para você ter uma noção, ela já é uma diretora que sabe fazer, conduzir, digamos que os personagens, o plot, digamos que flashback, a forma como é feita a importância dos sentimentos, o trabalho em equipe. Então, ao meu ver, ela é uma ótima diretora, Black Clover está em boas mãos. E é isso, é só desejar todo sucesso e sorte do mundo, porque eu acredito que com essa diretora nova, Black Clover vai melhorar muito. Eu acho que ela já tinha o conhecimento, ela conhece os ideais do Yoshihara-san, porque ela também foi assistente de direção, então ela trabalhou muito perto dele no tempo que ele era o diretor principal, então ela meio que sabe os retoques, os detalhes, a forma como deve ser feito cada decisão em torno da direção, ao meu ver. E vale dizer que ela trabalha em vários cargos Black Clover desde o início, então ela já está acostumada com essa obra, ela já conhece, digamos, como conduzir, digamos, determinados episódios e a forma como vai ser feita o arco de Spade, ao meu ver.
E é muito interessante porque ela é uma diretora que, ao meu ver, nos episódios que ela fez, ela gosta de abordar diversidade, como eu já disse. Ela também trabalhou no episódio mais recente, foi Um Favor para o Julius, onde a gente vê mais do Rei Mago e, digamos que, os seus ideais indo para os Cavaleiros Mágicos, para os Capitães. Então, chega a ser interessante isso, porque se a gente notar, esse episódio vai ter um engate logo quando ocorrer a adaptação em volta dos ferramentas mágicas, em torno dos Capitães. Mas eu acredito que para o início do arco de Spade, onde vai ser envolvido da origem do personagem muito principal, é interessante que seja ela, porque eu acho que ela vai saber muito bem conduzir. Mas eu acho que é isso a minha grande impressão. A pergunta que fica agora é quais serão as possíveis mudanças que vai ter com ela a partir disso, porque a gente vai ter menos protagonismo, a gente vai ter mudanças de atmosfera, e o Yoshihara-san ele vai entrar nos momentos climáticos. Se essas são as suas perguntas, vamos para algumas respostas ao meu ver. E acredito que agora chegamos a uma conclusão já, de certa maneira, em torno de Black Clover e a informação que eu queria dar sobre a mudança de diretor. Vale-se dizer que eu não estou preocupado, porque essa diretora já está a cargo de alguns episódios, já há algumas semanas, então a gente já está acostumado com a forma como ela está conduzindo, mas um dos pontos altos que eu devo listar e citar também é que Yoshihara-san pode participar ainda de diretor de episódio. Ele pode pegar, digamos que a direção do episódio onde for adaptado a luta de Dante da Tríade Negra contra Asta e Yami, por exemplo. É um momento muito climático, então pode ser que ocorra. Porém, eu já percebi que essa diretora, ela dá um toque mais sombrio e depressivo para Black Clover. E eu acho que como o arco de Spade é um período dark para a obra, eu acho que ela vai focar do início até o fim, digamos assim, Black Clover nesse arco, porque a gente sabe como a parte 1 se conclui do arco, não é mesmo? Entre Asta e Zeno, o que ocorre, quem é levado, para qual lado é a derrota e vemos as consequências. Então, eu acho que ela que vai dirigir esses episódios principais. Eu acho que ela vai dar um tom mais depressivo, um tom mais dark, mas vai mostrar o valor, o sentimento do trabalho em equipe, como vai ser conduzido e adaptado. Ela já cuidou do storyboard em torno do Mahou Shiken, em torno da Open de número 5, o encerramento de número 6. Então você já percebe que olhando, ela sempre tem uma perspectiva assim, digamos que nesse olhar, um tom mais sombrio, digamos que o Asta num período meio que depressivo, solitário, a forma como é lidado com a Akuma dele, a Noelle tentando superar seus limites. Então eu acho que é bacana, ainda mais pro começo, onde vemos a origem do Yuno, mas também a desgraça já ocorre, como também até o momento, né, do Asta, a invasão de Spade, a Tríade Negra chegando. Eu acho que vai ser muito bacana, porque essa diretora vai saber conduzir emoções. E eu acho que esse arco de Spade, um dos pontos essenciais é a forma das emoções dos personagens serem conduzidos. Então eu acho que é até um acerto ser ela a cargo de diretora principal do que o Yoshihara-san. Ele sabe fazer um ótimo trabalho, a gente já tá acostumado, eu amo o trabalho dele, desejo que ele sempre cuide de alguns episódios de Black, que ele continue dando espetáculo dele, falando que deve ser assim, assado, dessa maneira. Mas essa diretora, eu já tô com expectativa alta porque eu já tô vendo a forma como ela tá conduzindo Black. E eu acho que vai ser muito 10. Eu acho que vai ser um ótimo trabalho e a hype criada porque daqui a alguns dias vai ocorrer a adaptação de Spade e a gente já vai olhar a adaptação como foi feita sob a sua supervisão. Então, eu acho que não há o que se preocupar. Pode ter mudanças como menos protagonismo, mais diversidade de personagens e também mudanças em torno de animação de luta. Por exemplo, eu acho que vai ter alguns detalhes que a gente talvez sinta falta. Por exemplo, não acho que vai ser tocado o Haruka Mirai tão cedo. Eu achava que Haruka Mirai poderia ser tocado já quando o Asta pega a katana do Yami. Eu acho que isso já não vai acontecer por conta de que é uma diretora nova. E Haruka Mirai, eu acredito que era mais o toque peculiar de clímax de arco que o Yoshihara-san fazia. Então eu já acredito que vai ser um outro tipo de solid track para alguns momentos climáticos. E Haruka Mirai só vai ficar nos momentos decisivos mesmo, quando for acontecer ainda no mangá, que vai ser aí adaptado só daqui a um tempo no anime, que a gente está entrando no estágio final, digamos que da guerra contra o reino de Spade. Então, para você ter essa ideia, é um exemplo. Eu acho que certos detalhes icônicos, marcantes, que a gente já estava sempre criando expectativa, sejam mudados de certa maneira. Eu acho que a questão do Asta e do Akuma dele vai ser muito bem trabalhado, porque essa diretora, eu acho que ela vai saber conduzir a forma dos sentimentos do Asta. Então, eu acho que vai ser bacana, vai ser um plot muito bem feito.
Eu tô criando expectativa, eu acho que a animação, ela pode talvez melhorar em certos quesitos, porque se ela já tá desde o episódio número 153, eu acredito que ela também cuidou da supervisão do episódio da Luta dos Capitães, se eu não me engano, ou de algum momento marcante desses últimos episódios. E a gente vê que a forma como está sendo trabalhado tá sendo bacana. Tem certas partes que a gente fica meio... Caraca, foi muito do instinto do Asta, mas é aquele protagonismo shounen. Então, eu acho que vai ser bacana porque ela vai saber conduzir, digamos que, certos detalhes, como também talvez deixe a desejar. É algo comum acontecer, ninguém é perfeito. Mas eu acho que vai ser interessante, ela segue os ideais do Yoshihara-san, mas terá seu toque peculiar. Isso é algo que é a identidade dela, como de qualquer um de nós. Nós fazemos da nossa maneira. Então vai ser interessante porque eu estou curioso da forma como ela vai criar clímax. Até porque a batalha do Asta, do Yami e do Dante, da Tríade Negra, vai ser muito interessante quando o Yami falar com o Asta, a forma como o Asta vai se levantar. Eu fico curioso da forma como ela pode conduzir o enquadramento da cena, talvez visando mais o Asta e a relação dele com o Yami. Então, talvez eu espere algo muito melhor do que foi no mangá, por exemplo. Mas, para todo caso, tem muita coisa que eu acho que a diretora vai conseguir melhorar e extrair mais do mangá para o anime, digamos que já no início já desse arco de Spade. Então, você já sabe que... Vindo logo o time skip, daqui a alguns dias a gente obviamente vai vir aqui conversar e ver como a diretora tá conduzindo. Mas agora, era isso, Daijobu, Black Clover continua em ótimas mãos, agora vamos para a próxima informação. E eu diria que agora vamos entrar no anime perfeito, então vamos falar sobre um dos poucos que merece esse título, ou seja, Code Geass é o assunto do Hado Information agora. Por conta de que eu quero que vocês tenham noção que, finalmente, após meses de espera, desde o filme lançado em 2019, se eu não me engano, ocorre que no final do ano passado, pelo mês de novembro e dezembro, perto do aniversário de Ururushi, ocorreu um evento onde foi anunciado o novo anime de Code Geass. A data e PV não tem ainda, ocorre que acredito que isso seja anunciado ao longo do ano e mostrado, mas para todo caso é interessante porque eu quero citar o ponto mais importante, que o diretor continua sendo o mesmo do Code Geass Fukatsu no Urarusho, ou seja, o diretor que criou a trilogia, a versão alternativa da série de televisão, continua sendo o mesmo. E assim a gente vai ver ele prosseguir o que ele pensava para a próxima etapa de Code Geass. Se formos recordar, já que é 10 anos da franquia, foi feito o mesmo diretor, ele tem objetivos para a série assim, principal da linha alternativa, que é Canon também, onde o Ururushi sobrevive, a gente pode ter como ideal que vai ser algo resumido a ele e a Shitsu. Só que a grande pergunta, vai ser uma continuação direta do filme ou vai ter passagem de tempo? Porque o Ururushi está meio que como imortal, e isso possibilita ter vários milênios de anos serem passados. Devemos nos recordar, Ururushi está atrás de outros usuários de Geass e quer saber mais sobre a origem disso. Então é interessante porque a partir disso pode ser uma continuação já direta do filme, obviamente isso vai ser de todo modo, mas pode ter passagem de tempo como pode ser que não. Aí vai a questão, a gente vai relembrar de personagens queridos, como a nossa querida Shari, que sobreviveu, a gente vai ver a nossa querida Karen, entre outros personagens marcantes. Essa a questão, ou vai visar só o Ururushi nessa jornada dele com a Shitsu, onde vemos novos personagens e até outros usuários de Geass que irão servir o Imperador de Britânia e do mundo. Então é interessante porque eu tô curioso, tô criando expectativa. Eu retomei alguns tópicos do vídeo, né, de Code Geass. Recomendo que você veja aquele vídeo porque tá muito mais atualizado, porque é suposições do que a gente pode criar. Como não teve muito anúncio, eu só estou relembrando e dizendo alguns pontos que a gente pode ter como suposição, mas tem que esperar. Esse ano eu acredito que vai ter pelo menos um PVzinho bacana, se não tiver o lançamento do filme, mas se não for até outubro desse ano, relaxe que daí eu acredito que o filme vai ficar para metade de 2022. Mas uma coisa é certa, será um filme muito interessante por conta de que eu quero que você pense que vai focar no Ururushi, provavelmente é 95% de chance. E a partir disso, a questão é, vai ser filme ou série de televisão? Eu acho que para um enredo e plot, pode ser muito bem uma série de televisão de 24 episódios. Mas caso não seja, daí a gente vai ter um novo filme, que daí deve ser uma nova trilogia de Code Geass. Pelo menos é o que eu acredito. Para todo caso, a gente sabe que vai ter muito Ururushi, pode ter personagens novos. O mais interessante é que na imagem não mostra o Ururushi, e por isso eu criava a suposição, vai ser um spin-off alternativo baseado nisso, mas como vai ser mantido o diretor e os princípios do que ele planeja,
é voltado para a série principal, então não tem motivo do porquê não vai ser protagonizado pelo nosso querido Ururushi. Então eu acredito que vai ser focado no Ururushi, como em diversos personagens novos que podem ganhar até um protagonismo para rivalizar com o Ururushi. Isso pode ocorrer, porque vai ser muito expandido agora o mundo de Code Geass. Para todo caso, vale dizer que também estão lançando um jogo de Code Geass. E isso eu acredito que já não é tão relevante, por conta de que possivelmente fica muito na Ásia, dificilmente lança pro Ocidente, por isso eu não vou exaltar tanto. Mas para todo caso, se você tem receio e pensa, caraca, mas dá para confiar muito que vai ser focado no Ururushi, eu acredito que com 95% de chance vai ser focado no Ururushi, mas tem os 5% que pode ser focado no outro universo, em outros personagens, que podem dar um engate para a volta do Ururushi. Mas eu acho que não tem porquê, pode criar expectativa quando o Geass vai voltar, seja em série, televisão ou filme, o nosso querido Ururushi Britânia, só que dessa vez com uma alcunha nova. Se eu não me engano é Erutsu ou Eru, ao lado da nossa amada Shitsu. Então sério, a expectativa é criada porque vai ter um pouco de romance, a gente talvez veja consequências do mundo, a gente vai ter mais do Geass. Então, sério, eu criei expectativa, quero apenas PV esse ano, se não rolar o filme não me importa, eu só quero PV e daí lança esse filme ano que vem. Só me dê notícias, me fala sobre o que vai ser feito mesmo, porque daí a gente pode ter como uma afirmação que é focado no Ururushi. Mas, para todo caso, acredito que agora falei mais em volta do Code Geass, sobre o que devemos esperar e criar expectativa, o que podemos acreditar e talvez ter um pouco de fé e esperança, mas você já sabe que tendo novos anúncios, eu venho aqui conversar com vocês. Agora vamos para a próxima informação do Haru Information. E eu diria que já estamos chegando próximo da conclusão do Haru Information, e com isso eu venho falar sobre Makoto Shinkai, um dos gênios da atualidade quando se trata de criação de histórias para longas metragens e animações japonesas. Por conta de que, criador de diversas obras famosas, mas dentre elas Kimi no Na wa e Tenki no Ko, ele deve ser exaltado pela entrevista que ele concedeu à TV Asahi. É interessante porque eu vou citar pequenos tópicos, mas deve ser relevante citar que ele falou sobre Demon Slayer e seu recorde estrondoso, ele falou um pouco sobre o projeto e a dificuldade que ele teve e agora o novo ideal do filme dele. É interessante porque o tópico principal eu já quero abordar. Quando será o próximo filme de Makoto Shinkai? Será no prazo de 3 em 3 anos, como ele vem fazendo? Ele disse que se ele conseguisse fazer nesse prazo, ele ficaria feliz porque assim os fãs não iriam desistir dele. Então ele continuaria, digamos que, seguindo um cronograma. Porém, ele não sabe se para essa história ele vai conseguir, mas ele vai dar o seu melhor. Até porque teve dificuldades ano passado. Ele estava começando a criação do roteiro do filme novo dele, quando teve todas aquelas adversidades e o Japão entrando em estágio de emergência, o que fez com que ele tivesse um pouco de complicações na forma como ele iria trabalhar. Mas a partir disso, ele já estava visando um pouco do roteiro, do objetivo do seu novo projeto no ano passado. Então chega a ser interessante porque ele já sabe a proposta da história, é pós-apocalipse. E o que vai ser isso? Como sobreviver? O que a gente pode fazer após um grande desastre? É esse o tipo de história que ele quer abordar. A forma como as pessoas têm que sobreviver, a forma como elas têm que agir, a forma como elas vão lidar com as adversidades de um tempo pós-apocalíptico. É interessante porque o Makoto Shinkai sempre gosta de abordar um tipo de história bacana, digamos que um ideal. A ideologia do Makoto Shinkai é um dos pontos altos do filme dele, do porquê eu gosto de exaltar. Kimi no Na wa teve um ponto bacana, mas eu acho que Tenki no Ko conseguiu desenvolver e abordar mais. Eu considero uma versão melhorada de Your Name, então nesse ponto eu acho que ele conseguiu mais abordar a essência do que ele queria, talvez gerando até em torno de romance e a forma como foi lidada com o desastre. Só que dessa vez o desastre já ocorreu, a forma como vai ser lidada. Então é interessante porque para essa obra do Makoto Shinkai eu já não vejo mais romance como nas obras anteriores. Pelo menos é isso que eu acredito. Então vai ser interessante ver a forma. Eu acho que vai ser muito mais dramático esse novo projeto dele. Mas é interessante porque a forma como ele lidou e a forma como ele falou, comparando com a diversidade que a gente vem lidando na nossa realidade, é interessante. Afinal, sempre há tragédia, sempre há mortes, e com isso a gente tem que descobrir uma forma de lidar com as complicações. Então esse novo projeto vai ter muito disso, como lidar com adversidades, problemas, nessa caminhada, continuando rumo ao futuro, vivendo. É interessante porque nós vivemos, nós temos que descobrir maneiras de agir, e é isso um pouco dos pontos que ele vai citar nesse novo projeto, ao menos que ele já quis dizer, porque ele não pode informar muito do projeto novo, então ele só quis dizer um pouco sobre o plot principal, sobre o que é possivelmente o enredo e a forma como vai ser lidado. Eu acho interessante porque isso pode ser muito do enredo, até mesmo um dos ideais e pontos que ele vai abordar. Pode ser que o enredo seja um pouco diferenciado, mas
o ideal e a filosofia do que foi informado para a gente seja o ponto principal do que ele vai nos conceder no filme novo. Então é interessante porque o Makoto Shinkai Sensei é um dos caras, me desculpa, respeita a forma como ele lida, ele é um gênio, ele sabe conduzir diversos pontos nas obras, então eu tô muito animado pro projeto novo dele. Para todo caso, espero então no final de 2022, acredito que o anúncio do projeto e o filme lançando em 2023, né? Eu acho que essa é a expectativa que a gente tem que ter e vamos torcer, desejar toda sorte, sucesso e fé do mundo pro Makoto Shinkai Sensei ele conseguir fazer esse filme. Mas, para todo caso, vocês já sabem que Makoto Shinkai Sensei lançando logo essa lindeza, a gente vai vir obviamente aqui conversar, não é à toa que eu já quero ficar dentro dos pontos principais aqui das notícias que ele foi informando. Mas acredito que para concluir com chave de ouro a entrevista dele, ele falou sobre os recordes estrondosos de Kimetsu no Yaiba. Ele disse que é muito importante porque deu para ele a visão da importância de uma história. É interessante porque Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Mugen no Ren Shahen, é uma obra que já tem vídeo no canal, que foi um arco adaptado, foi um arco canon, eu já tenho conhecimento da história de Demon Slayer, e a partir disso é interessante porque a forma como foi conduzido, eu acho que é jus a reputação que esse filme conseguiu arrecadando tantos recordes, que ainda vai virar um assunto que futuramente a gente conversa. Mas, para todo caso, como ele disse, mostra a importância de uma história. E eu acho que é interessante porque Demon Slayer pega a essência de um shonen, mas mostra lições de vida nesse arco. Mostra adversidades e a forma como vai ter de ser agida. Mostra uma relação que é despedaçada e o sentimento e a determinação ficam. É interessante porque é um ponto muito marcante em Kimetsu no Yaiba, o filme. É interessante porque para um shonen foi muito bem feito esse ponto e esse quesito. E a partir disso, mostra o quão importante é a história de um filme. E eu acho que o Makoto Shinkai Sensei, percebendo isso em um filme que quebrou os recordes dos filmes mais recentes dele, faz com que ele pense na importância que ele tem que criar pro plot da história dele. E ele já faz bem, mas pode ser que ele tenha se inspirado e com uma experiência vendo Demon Slayer, ele agora faça de uma maneira totalmente nova a forma como vai ser marcante o enredo dele. Então é interessante isso porque eu acho que vai ser um ponto muito positivo. Para todo caso, Kimetsu no Yaiba, vocês já sabem, o filme ainda está para lançar em Blu-ray. Quando lançar, a gente vem aqui conversar, que daí é disponibilizado praticamente para o mundo inteiro. Até lá, a gente vem nessas curiosidades bacanas. Mas acredito que a partir disso, eu exaltei praticamente tudo que eu queria falar de Makoto Shinkai no Haru Information de hoje. Sem dúvidas, eu acredito que esse Haru Information para começar o ano de 2021 foi da melhor maneira excelentíssima possível, por conta de que é a hype criada e esperada. Eu acho que a direção de Black Clover vai ser um dos pontos altos. Acredito que Makoto Shinkai vai nos conceder novas informações conforme os meses se passam. Acredito que se pá, metade do ano talvez ele fale algo em torno do filme novo que ele anda fazendo, mas isso é expectativa muito alta, relembrando. Para todo caso, eu acredito que a gente deve ficar alerta em tudo que vai ser apresentado, em tudo que vai ser anunciado. Só estamos no início deste ano, então muita coisa vai rolar ainda, tem muita coisa pela frente. Por isso eu acredito que além de novos animes que vão ser anunciados, várias continuações que já foram anunciadas e confirmadas, como até mesmo algumas que estamos criando expectativa como Code Geass. Então vocês já sabem que tem muita coisa que vai ter possivelmente remake, vai ter muita coisa anunciada ainda para esse ano que vai voltar. Então, fé no Haru Senpai que logo logo a gente volta aqui com mais um Haru Information formoso, cheiroso e delicioso, te informando, te deixando situado sobre tudo que vem acontecendo na indústria por Haru Senpai que tanto ama. E com isso, eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado, e você já sabe que tem novas informações, eu venho aqui conversar com vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo, no próximo Haru Information, mata na